Tempo para as notícias no primeiro jornal, como sempre, a abrir os destaques da edição com o editor Levi Salomão. Bom dia. Cabo Verde tem mais 262 casos da dengue, casos confirmados, 7 pessoas foram hospitalizadas. Debate com ministros e perguntas dos deputados ao governo marcam o arranque do ano parlamentar. O ministro dos Negócios Estrangeiros toma posse hoje. José Filomeno e a secretária de Estado reconduzida ao cargo tomam posse em cerimónia presidida pelo chefe de Estado ao meio-dia. Joe Biden telefona o primeiro-ministro israelita para discutir planos para atacar o Irão. São os títulos. Confira agora o desenvolvimento das notícias numa edição do Levi Salomão. Bom dia. Bom dia. O Ministério da Saúde notificou nas últimas 24 horas, mais 375 casos suspeitos da dengue, 272 casos foram confirmados, 7 pessoas foram hospitalizadas. Não houve registro de qualquer óbito. O país conta um total acumulado de 10.771 casos notificados, 7.047 acumulados e 2 óbitos. A cidade da Praia continua a ser o local de maior expansão dos casos de dengue. Foram confirmados 217 casos, portanto, nas últimas 24 horas. O debate com ministros e perguntas dos deputados ao governo marcam o arranque do ano parlamentar. A primeira sessão deste ano começa hoje. O ministro da Agricultura, Gilberto Silva, vai responder a perguntas dos deputados na proposta do Movimento para a Democracia, e o ministro da Educação vai a debate com os deputados a pedido do grupo parlamentar do PSV. O debate com Amadeu Cruz coincide com o início do ano letivo, envolto a greves e manifestações de professores e também de pais encarregados da educação, como aconteceu nos últimos dias na Ilha do Sal. As atenções estarão viradas, no entanto, para o plano de cargos, funções e remunerações dos professores. Os sindicatos reuniram-se com os líderes parlamentares na busca de âncoras para fazerem valer as suas reivindicações a quando do debate sobre o diploma, resumidas aqui pelo presidente do CIPROFIS. Nós consideramos que a questão do desenvolvimento na carreira é apenas na horizontalidade e o incremento salarial de 2 mil escudos é muito irrisório. Uma vez que antes, nas progressões havidas, o incremento salarial era no valor de 5 mil escudos. Pelo menos nós mantermos naquilo que nós tínhamos antes em relação a isso. Não estamos a falar sobre esse ponto. Os pontos são vários. O esclarecimento que nós precisamos, fundamental, é saber, então, qual será o salário do Instituto Pedagógico, dos bacharéis, de todos os níveis do ensino. Nós precisamos ter essa tabela. Nós já solicitamos essa tabela. A questão dos mestres e doutores, nós continuaremos a insistir que eles devem ter uma mudança de nível automático. Será uma discussão política. Abrão Borges disse-se, no entanto, convicto de que os 2 grupos parlamentares irão ter em conta os interesses dos professores ao longo do debate. A agenda de sessão inaugural do Parlamento traz ainda a aprovação de propostas de lei, o destaque para 2 propostas que pretendem reduzir o período de estágio dos magistrados, do Ministério Público e dos magistrados judiciais, que procede a uma redução pontual da duração do período de estágio. A Associação Sindical dos Magistrados tem reservas em relação a uma redução possível do período de estágio, como nos dá conta a jornalista Ernestina Lopes. O presidente da Associação Sindical dos Juízes Cabo-Verdianos adiantou à Rádio Pública que esta medida devia ser, primeiramente, contextualizada perante os conselhos da magistratura, pois, conforme Evandro Rocha, uma medida do tipo comporta riscos. Os 12 meses que está a ser previsto seria dividido em 2 fases. Uma fase em Portugal e a outra fase na comarca, na Praia e em São Vicente. Este segundo período que ficaria em Cabo Verde teriam que ser reduzidos para que os próprios magistrados pudessem ter uma experiência em todas as jurisdições
principais, que são a jurisdição civil, genérico, que passaria pelo trabalho e família e menores, a jurisdição criminal, e para os magistrados que já estão na fase final do estágio, muitos não terão a oportunidade de fazer outras jurisdições. Então nós não somos contra a medida, mas apelamos de que essa medida deve ser acompanhada por parte dos Conselhos Superior da Magistratura Judicial, que neste momento não tenho conhecimento quais são essas medidas que os Conselhos vão tomar. Essa medida deveria ter sido agendada no Parlamento com maior antecedência, considera o presidente da Associação Sindical dos Juízes. Antes do fim do ano parlamentar, para que os próprios conselhos tivessem a oportunidade de preparar e reorganizar o período de estágio que foi devidamente aprovada e em deliberação pelos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial. Evandro Rocha espera que haja consenso durante a discussão e que saia do Parlamento a melhor decisão sobre o período de estágio dos magistrados. É o próprio Parlamento que disse que a formação dos magistrados, 18 meses é um tempo razoável para você formar um magistrado em Cabo Verde. E os 18 meses, num contexto diferente, seria um período, do meu ponto de vista, ideal. Mas nós gostaríamos que essa ponderação dos senhores deputados fosse no sentido de dotássemos ao país o melhor diploma possível. Que não seja esta redução, não possa jamais significar um prejuízo na qualidade. O presidente da Associação Sindical dos Juízes Cabo-Verdianos chama ainda a atenção do Parlamento sobre as questões da justiça e pede maior coordenação entre o Parlamento e o Governo em torno das agendas para o setor. Novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Filomeno de Carvalho, toma posse hoje. No mesmo ato toma posse também a Secretária de Estado Miriam Vieira, reconduzida no cargo de Secretária de Estado. A cerimónia presida pelo chefe de Estado acontece ao meio-dia na Presidência da República. José Filomeno substitui Rui Figueiredo Silva, que, em jeito de balanço à TCV, apontou o reforço da imagem externa de Cabo Verde como um ativo do seu legado. Parece um garejo, um ativo que vem na sequência daquilo que Cabo Verde vinha fazendo nestes últimos anos, é de ser um país útil, ativo, credível, respeitador dos direitos humanos, do Estado de Direito Democrático, uma democracia consolidada. Esta imagem de Cabo Verde reforçada nestes últimos anos é sempre, sem dúvida, um ativo. A isto, o ministro cessante juntou a organização interna, a criação do Instituto Diplomático, o alargamento da rede de embaixadas e consulados, desde logo em África. Na Nigéria, na Etiópia, para cobrirem respectivamente a CEDEAO e a União Africana, duas importantíssimas organizações. Rui Figueiredo Soares defende que a vertente africana deve continuar a ser explorada. Cabo Verde terá que ter um papel mais ativo na CEDEAO. Nós estamos a fazer tudo para, criando a embaixada na Nigéria, para estarmos mais perto daquilo que são as decisões, os problemas e os desafios da CEDEAO e contribuirmos para que esta organização se fortaleça. Na arena internacional, o diplomata defende que o país continua a fazer-se valer como um parceiro útil, credível e previsível. Saber quais são os princípios que norteiam a política externa cabo-verdiana, respeitar os princípios para que todos os nossos parceiros saibam claramente, por exemplo, que nós somos um Estado de direito, defensor dos direitos humanos e que não transigimos com estas matérias. Rui Figueiredo Soares deixa o Ministério dos Negócios Estrangeiros, além da abertura de embaixadas no Japão, no Reino Unido e no Catar, previstas para o próximo ano, deixa por fazer a revisão do Estatuto da Carreira Diplomática. A Presidência da República pediu nulidade do relatório do Tribunal de Contas. A informação foi divulgada no Expresso das Ilhas, que cita documento da Presidência da República enviado ao Tribunal de Contas. Segundo o jornal, o Conselho de Administração da Presidência da República baseia-se no facto de os juízes do Tribunal de Contas terem os mandatos expirados para solicitar a nulidade do relatório que aquele tribunal elaborou sobre as contas da Presidência da República. A Rádio de Cabo Verde tentou uma reação da Presidência da República, mas até o momento sem sucesso.
Os psicólogos cabo-verdianos vão às urnas no dia 20 de outubro eleger os corpos gerentes da organização profissional. A presidente da Comissão Instaladora disse tratar-se de uma necessidade há muito sentida. Em entrevista à jornalista Ernestina Lopes, Denise Oliveira delineou os pormenores da preparação do escrutínio. A eleição decorre no dia 20 de outubro e a presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde garante que o processo decorre normalmente. Nós temos a volta de 195 eleitores distribuídos por todas as ilhas, não é, de Cabo Verde, sendo que as ilhas com mais eleitores, portanto, nós temos na cidade da Praia, em São Vicente e seguida do Sal, portanto, onde nós vamos ter os círculos eleitorais. Todos os colegas que estão, portanto, fora destes círculos eleitorais votarão por correspondência. Espero, sinceramente, que os colegas continuem com este envolvimento e que definitivamente consigamos as eleições, porque, portanto, já é hora de termos a nossa tão desejada ordem. Para Denise Oliveira, uma ordem traz benefícios, sobretudo para a sociedade, e tem maior pujança que a Comissão. Uma ordem é responsável, desde logo, para regulamentar a prática da profissão e elucidar o âmbito do ato do psicólogo, neste caso, de controlar o acesso e exercício da profissão de psicólogos e, desta maneira, proteger os cidadãos das más práticas. Sabemos que há muitas pessoas a fazer-se passar por psicólogos ou pseudociências também, não é? E, portanto, desde logo, será isto e uma ordem, portanto, tem maior pujança que uma comissão instaladora, que é o nosso caso, e, portanto, terá uma voz que será certamente ouvida. Os psicólogos hoje, considera Denise Oliveira, têm uma visibilidade que outrora não tinham. Até por conta da pandemia, os nossos serviços têm sido cada vez mais procurados. O fato também deste ano em Cabo Verde ter sido proclamado como ano da saúde mental. É claro que ainda há um caminho longo a percorrer, mas nós temos ganhado cada vez mais visibilidade e a própria população, portanto, está mais consciente daquilo que é o nosso papel e da necessidade de estarmos em todos os setores da sociedade. As eleições será em lista única e tem como figura principal o candidato a bastonário, chama-se Daniel de Jesus Andrade Lopes. O presidente do CIPROFIS considera que a manifestação dos professores ocorrida na Ilha do Sal comprova a precariedade e a violação dos direitos humanos por parte do Ministério da Educação. Os professores reivindicaram o pagamento do salário do mês de setembro, mas outros há que não recebem salário já há mais tempo. Embora nós dissemos que está-se a trabalhar na questão da melhoria para que acabe com a precariedade, nós consideramos que isso ainda precisa ser urgente. É um apelo urgente ao Ministério da Educação, ao Ministério das Finanças e ao Ministério da Modernização do Estado, da Administração Pública, porque não é de agora que nós estamos a enviar e-mails, carta ao Ministério da Educação desses professores que iniciaram os trabalhos desde o início do ano letivo, dessa pequena contratação, e agora vai-se pedir um novo contrato, etc., etc., para terem um salário. Isso não se faz porque nós estamos a falar dos direitos humanos. Direitos dos professores também são direitos humanos. Quanto a turmas superlotadas, Abrão Borges exige que a situação seja ou fique resolvida com a contratação de professores. A 7ª edição do Festival Internacional do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, OIA, vai decorrer de 11 a 20 de outubro na cidade do Mindelo. A edição deste ano, segundo o diretor do festival, marca o início da internacionalização, resultado de um conjunto de diálogos com alguns países. Tambra Almeida afirma que a 7ª edição do OIA está orçada em 16 mil contos. A 7ª edição do Festival Internacional de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, OIA, traz como novidade sessões de cinema infantil, conforme afirma o diretor do festival. Para a 7ª edição do Festival OIA, teremos em especial a questão da internacionalização, que passa por um conjunto de diálogos e de relações a nível do setor audiovisual de cinema que nós temos mantido com diferentes longitudes e latitudes do mundo, especialmente com o Brasil, com o Senegal e com outros países também convidados.
E neste caso também é especial também o facto de termos pela primeira vez uma mostra infantil, ou seja, uma programação de filmes exclusivamente dedicada a crianças entre os 4 e os 10 anos de idade. Durante o Festival do Cinema será exibido um conjunto de curtas-metragens internacionais que acompanharão os filmes nacionais, segundo Tambla Almeida, o principal foco do projeto. Temos presença de realizadores como Yuri Kuning, como Artemisia Ferreira, como a Samira Vera Cruz, como a Natasha Craveiro. Eu próprio estarei a emprestar um título muito especial e muito sentimental, que é um filme que vai estrear, que tem a minha mãe como principal protagonista. Também com esta informação queremos dizer às pessoas também que devemos voltar para o património familiar, né, para o património da árvore genealógica que nós temos da nossa família cabo-verdiana, que é muito especial devido à nossa própria formação da nossa própria identidade. Tambla Almeida justifica o orçamento da 7ª edição do Festival Internacional de Cinema com os elevados preços das passagens de avião. Temos um orçamento de 16 mil contos, sobretudo devido e um orçamento que a priori pode parecer assim excessivo, mas não consideramos como tal porque trabalhar dentro do mundo do cinema e do audiovisual exige recursos realmente, quando a nossa intenção realmente é caminhar para a profissionalização e também, sobretudo, por causa dos convidados internacionais. É mundial, é uma questão mundial. Eu mesmo enfrentei várias dessas situações ao longo do ano com convites internacionais e alguns que eu não pude participar devido ao alto preço neste momento que estão as passagens internacionais. A 7ª edição do Festival Internacional de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde OIA vai decorrer de 11 a 20 de outubro. As inscrições para o concurso de curtas-metragens de 1 minuto, direcionado a candidatos nacionais e estrangeiros, já estão abertas. Reportagem de Ailson Martins. O projeto piloto de transformação de plástico em plasticina recolheu e reciclou na Ilha de São Vicente 1 tonelada de plástico. Trata-se de um projeto da Biosfera, Associação para a Defesa do Ambiente em Cabo Verde, implementado em 2023. O jornalista Rony Brito conversou com a diretora executiva da ONG, Nadina Rodrigues. O projeto piloto de transformação de plástico em plasticina da Biosfera dedica-se à recolha e transformação de uma parte dos resíduos plásticos pós-consumo produzidos na ilha, como explica Nadina Rodrigues. O projeto pretende ser uma ferramenta de sensibilização e educação para a forma como utilizamos o plástico, para servir também como uma ferramenta para mudança de comportamento, mostrando às pessoas a utilização de produtos reutilizáveis, dar uma nova utilização ao plástico e, ao mesmo tempo, a servir também para transformar o plástico. Como sabemos, aqui em São Vicente existe uma lixeira de céu aberto, então um dos objetivos da plasticina é transformar plástico e evitar que os plásticos vão nas lixeiras ali na São Vicente. A diretora executiva da Biosfera disse que desde a sua implementação na ilha do Monte Cara, mais de 1 tonelada de lixo de plástico já foi reciclado pelo projeto, que funciona no contentor. Já é 1 tonelada de plástico que tem botado para a lixeira de São Vicente. Nós reciclar 3 tipos de lixo, que é o PET2, o PET4 e o PP5. É que lá que nós estamos a reciclar, aquela que é a capacidade que nós máquinas temos para reciclar. Cada altura nós começamos a pensar em outras alternativas para o plástico, porque o plástico existe, o plástico é um problema para a saúde pública, o plástico é um problema para os nossos ecossistemas, para espécies marinhos, principalmente aqueles que a Biosfera está trabalhando na conservação. A instalação em espaço adequado é, segundo Nadina Rodrigues, o principal desafio que o projeto enfrenta no final de 2 anos de funcionamento. Na negociação com a Câmara Municipal de São Vicente, para espiar se não conseguir ter um espaço próprio para colocar aquele contentor para não começar a aumentar a nossa produção. O desafio ainda é a questão de sensibilização. A Biosfera tinha trabalhado ao longo dos anos para fazer sensibilização, mas ainda não precisa de aumentar. Já na altura para pessoas começarem a consciencializar qual é que é o impacto do plástico tem dentro da sociedade. Por isso, nós promover sempre a reutilização, dar sempre mais uso a plástico, que não seja só usar e depois descartar, não. Sempre que existir outra forma de utilizar alguma embalagem de plástico que a gente tem na nossa casa. O projeto piloto de transformação de plástico em plasticina é financiado pela Associação Calão África e desenvolvido em parceria com a Associação Educ África e empresas parceiras.
Além de fronteiras, Joe Biden deve telefonar a Benjamin Netanyahu ainda hoje, com o Irão na agenda. O presidente dos Estados Unidos deverá telefonar o primeiro-ministro israelita ainda hoje para discutir os planos para atacar o Irão. Esta é uma informação que está a ser desenvolvida para a agência Reuters. Nós voltaremos a este assunto assim que possível. Passam agora 20 minutos das 7 da manhã, fim de linha nesta edição do primeiro jornal para esta quarta-feira, hoje dia 9 de outubro de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.